Olá, seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Eu sempre venho repetindo desde o início de cada setor desse. Atos dos Apóstolos é o segundo livro do Lucas. É como se fosse uma dobradiça. O primeiro ele fala da vida de Jesus. O segundo vai falar de Jesus, do Cristo, mas agora através dos seus apóstolos. Ele não fala de todos os apóstolos. Fala mais do Pedro, do Paulo, do Filipe, mas ele dá uma ideia histórica para nós, como foram os primeiros cristãos, como foram formando os primeiros núcleos, ali em Jerusalém, Casa do Caminho, na Antioquia, na Samária, até chegar em Roma. Ele vai fazer esse caminho, até chegar em Roma. Apesar de depois de Roma, o próprio Paulo continua, mas ali o livro não fala. Mas o que interessa é servir para nós como modelo, porque o Espiritismo é a volta do cristianismo. Então a casa espírita é uma tentativa de se aproximar das primeiras casas cristãs. Ali, naquele início do cristianismo, aqueles trabalhadores do Cristo, além de muita oração, muito trabalho, ensinando, falando do Evangelho de Jesus, falando do Cristo, mas exemplificando, tratando doentes, leprosos, obsediados, ajudando aquelas viúvas, pessoas famintas. Eles estavam sempre sendo mensageiro do Cristo para aqueles sofredores. O Espiritismo é a volta do cristianismo. Então o Centro Espírita é para ir nesta direção, apontar nesta direção que os cristãos primeiro ensinavam. Então nessa lição de hoje, eu estou pegando na lição que o Lucas escreve, no capítulo 9, no versículo 36, ele escreve, e o Ferreira traduziu na sua Bíblia atualizada, essa lição que chama A Ressurreição de Dorcas. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, era o nome dessa discípula, Tabita. Nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naquele dia ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com os seguintes pedidos: não demorem em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. E quando chegou lá, eles levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. E depois, voltando para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar de pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-lhe viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Essa lição da ressurreição de Dorcas é impressionante. Aqui nesse capítulo ele não diz. Jesus faz 3 ressurreições. A ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo e da ressurreição do filho da viúva de Naim. Em todas as 3 de Jesus, está lá escrito, pode olhar lá nos evangelhos, diz: eles dormem. Eles não tinham desencarnado, apenas dormia. Porque se tivesse desencarnado, cortado o cordão prateado e dourado, não poderia mais voltar. Jesus não trabalhava fora das leis divinas, ou seja, ele apenas dorme. Jesus sabia, estava vendo o espírito ligado,
Se aqui, médio como Chico Xavier fazia isso fácil, imagine Jesus. Ele faz e ele causa um impacto naquilo que ele chama de ressurreição. Nesse caso, aquele apenas disseram que ela estava morta. Não disseram detalhes. A Dorca, que era Talita, que era uma pessoa muito querida em Jope, porque ajudava viúvas. Ela tinha condição econômica, ajudava, fazia roupas para elas, túnicas, e elas gostavam demais. As viúvas naquela época eram muito sofridas, e elas gostavam demais. E quando ela morre, é uma cristã que causa um impacto. Botaram lá no primeiro andar, no quarto, e mandaram chamar o Pedro, que o Pedro estava em Lida, e Jope, e ali era perto onde ele estava, na cidade que ele estava, em Jope. Jope é uma cidade muito marcante lá no Velho Testamento, porque Jope é aquela cidade que o Jonas vai fugir quando é encaminhado para ir para Nínive, e ele toma o caminho de Jope, ele toma outro caminho que não vai para Jope. Então é uma coisa bem comentada que o Lucas depois vai falar no seu evangelho. Então Jope fica impressionado quando Pedro chega. Jesus, igual quando foi lá na fila do Jairo, manda todos sair do quarto, e entra no quarto com ele somente o Pedro, o João e o Tiago, e o pai da menina e a mãe da menina. Aqui nesse caso, Pedro mandou as viúvas saírem todos, fica sozinho no quarto, se ajoelha e faz uma oração. Na força da oração, aí ele manda a Talita levantar, a Dorca, levanta. E ela levanta, fica de pé. E ele chama e as pessoas ficam impactadas com aquilo, na região toda, essa ressurreição de Dorcas. Relembrando quase a ressurreição lá que Jesus fez. O Pedro era um médium fantástico, um médium que, como eles diz lá no Evangelho, diz que ele curava até com a sombra. As pessoas botavam doentes, para quando Pedro ia passando, Pedro passava até a sombra curava, mas Pedro fazia questão de dizer: não sou eu, é o Cristo que cura e não sou eu. Aqui de novo é o Cristo, que ele está mandando que ela levante em nome do Cristo, e ela levanta, ele manda que ela levanta, e ela levanta e causa aquele impacto imenso. Olha a mediunidade do Pedro, mas olha a bondade daquela trabalhadora Dorca. Eu lembro do Emmanuel dizendo para o Chico: Chico, quando um trabalhador do bem está em ação, às vezes chega o momento de pagar a promissória, e a providência divina prorroga o pagamento dessa promissória por tempo indeterminado. A Dorca, a Talita, era uma trabalhadora do bem do Cristo, trabalhava na caridade, ajudando as viúvas, aquelas mulheres sofridas, fazendo roupas, dando alimento, ajudando. E talvez ela precisou uma prorrogação, por providência divina, prorrogar mais um pouco o seu tempo, para ficar exemplificando aqui entre aquelas pessoas os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Com certeza a Dorca virou uma figura de destaque, igual à época do Lázaro virou uma figura de destaque. Então a mediunidade do Pedro, esse fenômeno da Dorca, que nós vamos compreender que ela devia ainda não ter desencarnado, que se tivesse desencarnado mesmo, cortado o cordão prateado e dourado, não voltaria mais. Mas ela ainda estava. Talvez o Pedro viu isto e causa um impacto aquele grupo, e o grupo todo em oração, lá naquela casa, os discípulos, os trabalhadores do Cristo. A oração é um dos caminhos que se usa muito nos trabalhadores do Cristo. A oração, talvez eu vou contar esse caso para encerrar, mas para refletir para vocês. Está na internet, se vocês entrarem vão ver. Não está aqui no Evangelho. Estou contando um caso recente, talvez uns 40 anos, há 50 anos atrás mais ou menos aconteceu. Nos Estados Unidos tinha um médico chamado Dr. Abraão. E esse médico era conceituado, porque era o grande oncologista infantil, ou seja, trabalhava com câncer de criança, operava, era professor da universidade, era um homem conhecidíssimo, rico, famoso o tratamento dele, vinha gente de todo os Estados Unidos tratar com ele, mas ele materialista, ferrenho, cientista,
materialista. E ele foi convidado para receber um título no estado vizinho. Ia receber uma homenagem e ia falar sobre o seu trabalho, sobre oncologia infantil. E ele pega o avião. 2 horas de avião, o avião deu um pane, teve que pousar de emergência no aeroporto pequeno. Pousou, e aí disseram no aeroporto para o doutor Abrão que só daqui a 10 horas que vinha o socorro. Ele disse, não dá, não vai dar tempo. Aí perguntou, e se eu for de carro, quanto tempo demora? De carro até a cidade que o senhor quer é 4 horas. Ele disse, vou chegar muito próximo, mas eu vou alugar o carro. E alugou o carro no aeroporto e começou a viagem. Deu uma chuva muito forte e o Abrão ficou sem poder dirigir direito com tanta chuva. Só que ele errou a estrada, pegou uma bifurcação, pegou a estrada errada. E vai andando, quando depois notou que estava na estrada errada, entrou em desespero, disse, na primeira casa eu tenho que parar para telefonar. Parou numa casa simples, bateu a porta, a dona abriu a porta e ele contou que ele precisava telefonar urgente porque ele ia ter que fazer um discurso e receber uma homenagem. E ela disse, não dá tempo, como o senhor está dizendo, que o senhor pegou a estrada errada, vai ter que voltar, não vai dar tempo. E ele disse, e agora o que é que eu faço? Ela disse, ó, telefone eu não tenho, a casa é simples. E ele, no desespero, e o que é que eu faço? Ela disse, faça oração. Ele disse, eu não acredito em oração. Eu sou cientista, sou materialista, não acredito em oração. Ela disse, acredite que funciona. Eu mesmo estou fazendo oração para meu filho. Ele disse, e Deus lhe atendeu? Ela falou, até agora não, mas ele vai responder. E ele pergunta, você está fazendo oração para seu filho o quê? Ela disse, eu sou uma pessoa de condições econômicas pouca, e meu filho está doente, e os médicos aqui da região disseram que ele está com câncer, e que só tem um médico capaz de curá-lo. É em outro estado, numa cidade distante daqui, é um homem cobra muito caro o tratamento dele, as cirurgias dele. Eu não tenho condição, eu estou pedindo a Deus que me mostre um caminho. Aí ele pergunta, e como era o nome desse médico? Ela disse, é o doutor Abrão, que era o próprio. E ele toma um susto na hora, ele diz, realmente Deus existe. Porque aquela mulher, na fé dela, ela estava pedindo. E é como se a espiritualidade dissesse, minha filha, você quer levar até ele, você não tem condições econômicas? Que tal a gente trazer ele na tua casa? E para ele, que receber um título, uma homenagem, ia talvez inflamar mais o seu ego, a sua vaidade, diz, que tal ele experimentar uma lição de humildade agora e saber que Deus existe? A oração, um risco, uma coisa fantástica. Aqui está um grupo em oração. Oração, acredite nas possibilidades de oração. A Dorca estava lá como morta no quarto. O Pedro tira todo mundo, ajoelha, reza e pede Jesus para ajudar. E diz, Talita, levanta. E ela levanta e causa aquele impacto. Meu irmão, até o próximo encontro nosso, que vamos continuar com essa série, o Livro dos Atos, o Espiritismo e a mediunidade. Deus guarde você e sua família. Até o próximo encontro nosso.